Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live onde a gente vai conversar, vamos bater um papo a respeito de um assunto que eu tenho como muito importante, que é o seguinte: por que as empresas familiares e pequenas precisam de um RH estratégico? Então assim, vamos entrando, vou convidando vocês que estão chegando aqui a apertarem esse aviãozinho, a chamarem aos seus amigos, parceiros de recursos humanos, amigos empresários de pequenas empresas. Venham participar, vai ser um bate-papo bastante interessante, onde eu vou colocar algumas reflexões e eu gostaria bastante de interagir com vocês. Bom, vamos iniciar então com 3 questões que realmente eu tenho escutado muito das empresas onde a gente vem trabalhando, que é o seguinte: será que ter um RH estratégico é uma prerrogativa somente de empresas médias e grandes? Será que é preciso ter um profissional especialista para implementar cada uma das áreas de RH? Um profissional para cargos e salários, outro para seleção, para treinamento, para avaliação de desempenho? Será que é necessário que a empresa tenha uma nova cultura de gestão para conseguir introduzir um RH estratégico? Pois bem, pessoal, respondendo a essas perguntas para as empresas que a gente tem feito trabalhos, é que realmente eu senti a importância da gente compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a importância de se ter um RH estratégico em empresas familiares e de pequeno porte. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Fátima Braga, sou consultora na área de recursos humanos há mais de 30 anos e venho trabalhando também a capacitação e o desenvolvimento de gestores e líderes nas organizações e agora também no modo online. Pois bem, quando eu falo de empresas familiares, quando eu falo de empresas pequenas, eu falo de um lugar que eu conheço muito bem, porque há mais de 36 anos que nós somos uma empresa familiar, uma empresa pequena, porém que vem conquistando o seu lugar neste mercado altamente competitivo. Então, realmente é um lugar que eu me sinto bastante à vontade para compartilhar com vocês. Empresas familiares, empresas pequenas, são empresas que têm vínculos muito fortes. As pessoas interagem dentro, mas têm uma relação fora do ambiente de trabalho também. Quando essas relações dessas pessoas elas estão ok, elas são positivas, está tudo ocorrendo na mais perfeita harmonia, está tudo bem. Porém, quando existe qualquer rixazinha nas relações pessoais desses profissionais, isso acaba interferindo no papel profissional. Por maior que seja o esforço dessas pessoas em não misturar o papel profissional do papel pessoal, mas invariavelmente acaba existindo essa mistura. Isso acaba dificultando um ambiente um pouco mais saudável. E por que isso acontece? Porque a cultura organizacional, os valores de uma empresa familiar, de uma empresa pequena, eles são muito fortes, são muito intensos e dirigem fortemente o comportamento dos profissionais, sem que esses profissionais se deem conta disso. Entretanto, nem sempre esses valores, essa cultura, eles são percebidos conscientemente por estes profissionais, de uma forma transparente, de uma forma clara. As pessoas acabam seguindo, o que tem que ser feito, porque sempre foi feito dessa forma. Então, a cultura desses valores interfere sobremaneira no desempenho dos profissionais. Nessas empresas familiares, nessas empresas pequenas, os profissionais questionam menos, porque toda vez que eles questionam,
nem sempre eles são recebidos com uma atitude positiva pelo empresário líder, que muitas vezes se sente incomodado porque tem que sair da sua zona de conforto e responder a uma nova ideia de um profissional que lhe faz. Por quê? Porque esse empresário que é líder, né, sempre fez da mesma forma. E ele acredita que fazendo desse jeito, ele consegue manter a sua organização. Quando a gente percebe que esses profissionais, empresários, são líderes ainda nas suas empresas, quando ainda eles estão no comando geral das suas organizações, ocorrem várias outras situações. Eu vou citar alguma delas e eu vou pedir que vocês reflitam e vejam se vocês conseguem se perceber nessas situações. Que situações que acontecem nessas empresas quando o proprietário, o empresário, ainda é o gestor maior dessas organizações? Primeira situação, o jeito dele sempre é o mais certo de ser feito. Então, sempre tem que ser feito do jeito dele. As decisões são sempre centralizadas e ele quer ter um conhecimento de tudo o que acontece em todas as áreas. Todas as compras, todos os pagamentos têm que passar por ele. Até o instrumento mais simples não se é comprado sem que ele dê a sua aprovação. Também é muito comum nessas empresas onde o empresário líder ainda está na gestão geral da organização, existir o bypass das lideranças. O que é isso? É quando esse empresário líder, ele passa por cima das lideranças que ele tem e vai dar uma ordem ou vai fazer uma cobrança diretamente aos profissionais, passando por cima do líder desse profissional. Pois bem, esse empresário líder, ele também procura selecionar sempre os novos profissionais. E na maioria das vezes, os profissionais que são selecionados por essas empresas pequenas e familiares, nem sempre são selecionados pelo critério técnico, porque o vínculo da amizade, o vínculo da família, a recomendação de pessoas conhecidas é sempre o que impera nessa contratação. As relações são muito pessoais e mistura-se muito o papel profissional com o papel pessoal. Os profissionais dessas empresas acabam não tendo muita autonomia para fazer nada diferente, mesmo que seja algo que agregue um valor e que amplie os resultados da empresa. Na verdade, o ambiente organizacional dessas empresas são sempre de uma grande família em detrimento de uma maior profissionalização. Em nome da amizade que existe entre as pessoas, dos vínculos que existem entre elas, baixa-se a régua dos resultados. Então, acaba-se aceitando que os resultados tenham um padrão menor, acaba-se pondo a mão na cabeça dos profissionais, justificando o comportamento não assertivo e, às vezes, até consentindo, né, problemas disciplinares. Enfim, como vocês estão vendo, a gente poderia passar aqui horas e horas elencando as especificidades que existem numa empresa familiar e numa empresa pequena. É claro que existem coisas positivas, porque senão essas empresas, como a minha, não estariam no mercado ainda. Mas aqui eu estou para falar daquilo que precisa ser melhorado nessas situações. Então, eu vou continuar dando o meu recado. Entretanto, para a gente falar dessas melhorias que essas empresas precisam implementar, a gente precisa olhar o mercado altamente competitivo e agressivo que nós estamos vivendo, principalmente pós-pandemia, onde o mercado se tornou muito transformador, altamente tecnológico e com uma busca incessante de inovação. Qualquer nível de empresários que desejam se permanecer com seus negócios nesses mercados
precisam estar atentos a conseguirem inovar para que conseguirem serem diferentes da sua concorrência. Só que, para que haja inovação numa organização, para que haja inovação nos resultados de uma empresa, é preciso que os profissionais estejam capacitados. É preciso que esses profissionais se desenvolvam o tempo todo, se atualizem. Esses profissionais precisam serem ouvidos. É preciso ter a permissão para o erro, para que coisas novas surjam. É preciso que haja muita transparência sobre os fatos e acontecimentos que acontecem por toda a organização. Para que exista inovação nessas empresas, é preciso que haja processos de desenvolvimento instalados. É preciso que esses processos estejam tecnologicamente informatizados, para que os profissionais tenham um referencial maior, para que se suba a régua dos resultados da empresa. Parece fácil, né, minha gente? Porém, a gestão de pessoas, o funcionamento de uma área de RH é um todo sistêmico, com ações e procedimentos que conversam o tempo todo entre si e que colocam no centro duas variáveis. A área de RH, ela tem como foco aumentar e ajudar a empresa a alcançar os seus resultados. E o segundo foco da área de RH são as pessoas, são os profissionais. Esses são os dois eixos que alicerçam, que ancoram os objetivos de uma área de recursos humanos. Preocupar-se somente em bater metas para ganhar bonificação ou preocupar-se excessivamente com o bem-estar do profissional sem que haja um alinhamento com os resultados, não dá certo. É preciso que haja um alinhamento entre a conquista de resultados e o envolvimento e comprometimento dos profissionais. Mas eu vou continuar com a minha reflexão. Eu estou empilhando aqui uma série de observações para que realmente vocês consigam perceber as reflexões que a gente tem feito durante todos esses anos como consultora de RH. Deixa eu compartilhar mais um dado com vocês. Na hora de contratar um gestor de vendas ou um gestor financeiro, as empresas pequenas e familiares, elas sempre procuram um profissional estratégico, com ampla visão, com muita experiência, que alcança as metas desde o início da sua contratação. É óbvio, porque vendas e finanças são os outros eixos de toda e qualquer organização. Vamos a mais um exemplo. Quando essas empresas pequenas e familiares buscam um gestor de operações, um gestor industrial, eles também contratam profissionais técnicos, né, que dominem e entendam de todos os processos do seu negócio e que tenham uma vasta experiência da implementação e manutenção desses processos em outras organizações. Agora vamos lá para a terceira observação. Porém, quando essas empresas pequenas e familiares, né, buscam um gestor de recursos humanos, elas contratam, em primeiro lugar, o profissional de departamento pessoal. Aquele que vai cuidar do pagamento, da pagadoria, do controle de pontos, das admissões e demissões de profissionais. A área de pessoal, ela é importantíssima para qualquer organização. É o que mantém os profissionais satisfeitos porque recebem em dia. E a área de departamento pessoal, ela é uma área assim com muitos trabalhos, tá? E praticamente nos 10 últimos dias de cada mês, ela para fechar a folha de pagamento e continuar funcionando de uma forma assertiva. Essa área de pessoal realmente ela é extremamente importante, tá? O departamento pessoal ele faz com que as pessoas, quando ele funciona direitinho,
ele faz com que as pessoas não se desmotivem com a organização. Porém, somente o bom funcionamento de uma área de departamento pessoal não é o suficiente para motivar as pessoas dentro de uma organização. Muitas vezes, esse profissional da área de departamento pessoal, ele é uma pessoa bastante consciente, na grande maioria das vezes sim, tá? É uma pessoa que entende que a empresa precisa criar outras áreas da área de desenvolvimento de recursos humanos. Porque a empresa, segundo a consciência desse profissional, DP, ela precisa ter sustentabilidade. E o profissional da área de departamento pessoal entende que somente o DP não sustenta a sustentabilidade da empresa no seu mercado. Porém, ele acaba sendo uma pessoa que encontra-se muitas restrições. Ele não tem tempo, porque geralmente ele é único, ou tem no máximo um ajudante, né? Faltam profissionais que o ajudem a refletir sobre como ele pode introduzir os novos sistemas da área de RH. Muitas vezes ele tem dificuldades técnicas, porque ele sempre trabalhou como excelente profissional na área de DP, mas ele não tem experiência nas outras áreas. Ele não conhece profundamente como criar uma tabela salarial, como desenvolver competências e implantar uma avaliação de desempenho, como criar um plano diretor de treinamento e desenvolvimento, como selecionar profissionais por competências, enfim. Ele entende que é preciso executar, que é preciso implementar, só que lhe falta recursos. Muitas vezes lhe falta hardware para poder realmente introduzir essas ferramentas. E o empresário? O que diz o empresário a respeito disso? Muitos empresários não conseguem ter a visão ainda da necessidade de você fazer um upgrade na sua área de RH. Ainda hoje em dia, muitos empresários não percebem que somente o departamento pessoal funcionando muito bem não será suficiente para tornar a sua empresa competitiva no mercado atual. Ele ainda não consegue vislumbrar a área de RH como uma área estratégica para que ele consiga alcançar os seus objetivos do seu negócio. Pois bem, gente, nesses 30 e poucos anos de atuação, né, implantando vários processos nas empresas, né, fazendo muitas parcerias, a gente acaba tendo uma ideia muito forte sobre como é que funciona de fato as atividades de um profissional de RH, de uma empresa familiar e de uma empresa pequena. E tendo a consciência, e eu mesmo tendo convivido muito com esses profissionais, a gente começa a se incomodar e de tentar encontrar uma saída de como a gente poderia ajudar essas empresas e esses profissionais a mudarem essa situação e a conseguir introduzir uma área de RH estratégica. Não por modismo, mas por necessidade. Hoje o mercado ele está muito exigente. E se as empresas e se os empresários não entenderem que ele precisa ancorar melhor a gestão de pessoas, ele vai ter muita dificuldade para continuar apresentando os resultados no seu negócio. Então aí, minha gente, aí é que vem a novidade que eu quero apresentar para vocês. Toda essa reflexão para dizer para vocês que existe sim uma saída no final do túnel. Eu e meu parceiro André Neves, a gente vem já há mais de ano estruturando uma proposta para ajudar esses empresários e esses profissionais que atuam na área de DP dessas empresas familiares e pequenas. Nós criamos o programa RH in the Box.
O RH in the Box é uma mentoria funcional que é realizada ao profissional que é DP dessas empresas familiares e pequenas. Vocês devem ter me acompanhando aqui no Instagram ou devem estar me acompanhando no LinkedIn. A gente vem anunciando já há mais de 15 dias os objetivos do RH in the Box. O RH in the Box, como é que ele é estruturado, né? Através de um conjunto de reuniões mensais, nós iremos orientar e ensinar a esse profissional de RH, que essa empresa já tem, todos os processos da área de recursos humanos, fornecendo todos os protocolos de funcionamento de todas as áreas, fornecendo as políticas internas, fornecendo as ferramentas e a tecnologia necessária para que a área de RH esteja informatizada à medida que esses processos vão sendo implementados. Estou vendo aqui que a Joyce está fazendo uma pergunta aqui. É bom assim, deixa eu tomar um pouquinho de água para aguçar um pouquinho mais minha garganta e aí eu vou responder. Vamos lá. Bom, a Joyce pergunta assim: eu trabalho numa empresa familiar e pequena que cumpre todos os seus objetivos e nós somos referências no mercado. Mesmo assim, é necessário introduzir um RH estratégico? A resposta é sim. Eu não acabei ainda de falar todos os benefícios, mas vou fazer, do RH estratégico, mas é sim. Porque o difícil, Joyce, não é você ser líder no seu mercado. O mais difícil é você sustentar essa liderança. Hoje, quando você consegue se diferenciar da concorrência com algum produto ou serviço novo, rapidamente você é modelado, você é copiado pelos seus concorrentes. E aí a sua liderança, ela fica constantemente ameaçada, quando não é ultrapassada. Sabe por quê? Porque quem faz depois não comete os mesmos erros de quem faz primeiro. Quem faz depois aprimora, faz melhor. Então esse é um fator muito importante. A liderança de mercado não garante que realmente a gente continue sendo uma empresa que vai se sustentar nesse mercado competitivo. Mas eu quero colocar um outro fator também, né? Nos dias de hoje, os profissionais, eles estão diferentes, né? E aqui eu vou trazer de novo, né? O cenário do pós-pandemia, né? Muitos de vocês acompanharam esse processo de demissão voluntária que aconteceu no mundo e aconteceu aqui também. Não só de profissionais, mas gerentes, líderes pedindo a demissão, querendo sair espontaneamente das empresas em busca de novas oportunidades de trabalho. E por quê? Porque todo esse processo da pandemia, ele fez com que as pessoas buscassem uma qualidade de vida melhor, buscassem uma satisfação, uma realização melhor para o seu tempo, para a sua atividade profissional. E hoje, os profissionais não buscam somente um salário, eles buscam uma oportunidade de crescimento, de empoderamento. E essa busca, ela continua. Por isso que uma área que possui um recursos humanos estratégico, alinhado com todos os seus processos, ela consegue reter mais esses profissionais, porque ela oferece condição para que esse profissional se desenvolva na empresa e esse profissional acaba reconhecendo que a empresa em que ele está tem uma estrutura para o seu desenvolvimento e para a sua carreira, tá? Então, sim, né? É preciso se ter um RH estratégico, mesmo você já sendo líder de mercado. Mas aí,
eu queria continuar apresentando para vocês o seguinte, né? Falando um pouquinho do RH in the Box, como é que a gente criou essa alternativa para a gente sanar essa necessidade do empresário em empreender uma área de RH, aproveitando melhor o recurso que ele já tem, que é o seu profissional de departamento pessoal, tá? Uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, né? Esse profissional que atua na área de departamento pessoal, ele é muito exigido. Ele não tem tempo, né? Muitas coisas acabam sobrando, além de toda a parte de pagadoria, acabam caindo na mão dele muitas outras solicitações, porque ele está só para lidar com toda a gestão de pessoas. Então, muitas vezes, todas as informações que ele tem dos profissionais estão planilhadas ainda em Excel. Cá entre nós, gente, no momento de hoje, não é possível mais a gente gerir uma empresa, gerir profissionais através de planilhas em Excel. É preciso que haja uma plataforma que integre e sistematize todos os dados relativos às pessoas. O empresário, ele precisa ter agilidade e ter assertividade para tomar decisões. Quando você tem os dados numa planilha, mas esses dados não conversam entre si, você não consegue extrair relatórios, esse empresário ele pode ter a informação tardiamente levada a ele. Então, é necessário, sim, que realmente haja processos informatizados. Não somente em RH, estou falando de RH porque é o meu pedaço, né? Mas em todas as outras áreas da organização. Pois bem, voltando ao RH in the Box, o que eu queria dizer para vocês, que não é nenhum processo longo, muito pelo contrário, né? Ele foi organizado de uma forma bastante didática, a ponto de que em 9 meses, no máximo, a empresa consegue introduzir todas as áreas de recursos humanos. E mais do que isso, ela consegue ter um profissional da área de DP treinado, com ferramentas. Ele não vai ter que criar, ele vai receber as informações customizadas de acordo com o seu negócio. E quando eu falo de informações, eu estou me referindo a formulários, políticas de gestão, ferramentas de autopercepção, relação de fornecedores para você trabalhar junto com os outros sistemas, enfim, tudo o que seja necessário para se introduzir a área de administração de pessoal, a área de seleção, a área de remuneração, a área de benefícios, a área de treinamento e desenvolvimento e a área de avaliação de desempenho. São 6 grandes pilares que sustentam um funcionamento de uma área de RH que pode e deve ser considerada estratégica. E uma outra coisa que diferencia o programa RH in the Box é que existe toda uma preocupação nossa de sensibilizar durante todo o processo de introdução dessas áreas, de sensibilizar gestores, diretores da empresa e profissionais. Todos esses protagonistas precisam entender o que está sendo introduzido nessa organização e de qual vai ser a nova política de gestão dos talentos dessa empresa. Então, é um processo que, ao mesmo tempo que dá um upgrade na gestão estratégica de pessoas, também humaniza a gestão de pessoas através de uma proximidade na hora da introdução dessas 6 áreas de atuação. Bom, sendo assim, bastante assim didática, tá? Eu queria apresentar para vocês o seguinte, né? O que a empresa, né, vai ganhar
com a introdução, quais são as vantagens, os benefícios do RH in the Box. Por que o RH in the Box transforma as empresas numa empresa competitiva, tá? E numa empresa onde tem um foco estratégico de gestão de pessoas. Então, vamos lá. O que a empresa ganha? Primeiro, ela consegue atrair e reter melhor os profissionais, porque as pessoas percebem que existe uma estrutura de desenvolvimento para ele, profissional, crescer dentro da organização. Segundo, o RH in the Box consegue alinhar a estrutura da empresa, os cargos da empresa, frente à estratégia da organização. Então, não é só desenhar quais são os cargos, mas é fazer um alinhamento do que tipo de cargo vai ser preciso, de acordo para onde a empresa deseja ir. Terceiro, a empresa vai conseguir selecionar profissionais de forma mais padronizada. Não é de acordo com a cabeça de cada líder, não. É de acordo com os padrões estipulados pela organização. A seleção de profissionais também, ela vai ser mais ágil, vai ser mais rápida, porque a gente vai criar um banco de profissionais interno e externo que será atualizado e que vai servir de pesquisa na hora da contratação de um novo profissional. Quinto benefício, a gente vai aprimorar o processo de seleção. Por quê? Porque nós vamos ter a possibilidade de avaliar se o profissional que entra, ele consegue executar todas as responsabilidades do seu cargo. Sabe por que são tantos os benefícios focados no processo de seleção? Porque os problemas de gestão de pessoa começam e terminam com uma boa seleção de profissionais. Então, nós já sabemos que não basta olhar somente a parte técnica do profissional. Eu preciso ter um escopo para entender qual é o comportamento, qual é o perfil, quais são os valores que esse novo profissional tem que trazer para a minha empresa, para que realmente a gente consiga chegar nos resultados que a gente deseja. Muito bem, sexto benefício, a gente vai conseguir avaliar o resultado e a entrega dos profissionais. Por quê? Porque a gente vai fazer um programa de avaliação de desempenho. Então, sistematicamente vou manter o desempenho dos profissionais, eu vou saber, qual que é a qualidade do desempenho dos profissionais. Outro benefício, eu vou conseguir ter um plano diretor de treinamento, Não é que eu vou fazer cursos somente para aumentar o currículo e passar a mão na cabeça dos profissionais. Não, eu vou ter condição de montar um projeto de treinamento onde eu vou elencar uma série de ações que vão sanar os gaps dos profissionais que foram apontados na avaliação funcional e na avaliação de desempenho. Outro benefício muito importante que a gente vai ter com o RH in the Box. Eu vou conseguir ter um plano de sucessão. Por quê? Porque nesse processo de estruturação da área de RH, a gente vai identificar quais são os cargos críticos, os cargos estratégicos. E aí a gente vai começar a ter um planejamento para preparar outras pessoas, backups, para esses cargos que são críticos, são difíceis de você encontrar ou são cargos estratégicos. Existem empresas onde você não encontra, por exemplo, já fiz vários trabalhos em empresas do setor de vidro, onde operador de forno é uma especialidade muito grande, muito técnica, que você não encontra no mercado um profissional formado já. Então, as empresas nesse nicho de negócio, elas precisam formar esses profissionais. Então, para essas empresas, esse cargo é um cargo crítico, tá? Porque a empresa precisa, ter backups para, se acontecer alguma coisa, uma dor de barriga nesse profissional, tem alguém que o substitua. Quando a gente fala de plano de sucessão também,
eu queria trazer aqui uma dificuldade também que as empresas familiares e as empresas pequenas, elas têm para lidar com a sucessão, tá? Nem sempre as empresas familiares conseguem escolher profissionais tecnicamente para darem continuidade à sua organização. Nem sempre é uma escolha técnica. Muitas vezes é uma escolha genética, muitas vezes é o filho, né, do empresário que substitui, muitas vezes é uma pessoa muito comprometida, muito conhecida da organização. Então, essas empresas, elas têm muita dificuldade. Quando o empresário líder deixa de atuar como o CEO da empresa, essas empresas, elas não pensam, elas não conseguem estruturar uma sucessão. Com o processo de RH in the Box, a gente vai identificar esses pontos, tá? E a gente vai trabalhar também a dor do crescimento. É engraçado eu falar dor de crescimento, né? Mas uma empresa que é pequena e que está se saindo bem no mercado, vai chegar no momento onde ela vai ter que subir degraus mais altos, né? E muitas vezes não, com certeza, ela vai ter que sair da sua zona de conforto. Porque para você conseguir se manter nesse mercado, mesmo você estando positivamente sendo bem aceito pelo mercado, por seus clientes, você vai ter que crescer. Então, existe uma zona de desconforto nesse crescimento. Empresas pequenas e familiares, elas acabam apresentando muita resistência na hora de fazer esse upgrade na estrutura e no funcionamento dela. Então, o programa, o processo do RH in the Box vai identificar esses cargos, né? E vai criar as condições para que esse processo de sucessão aconteça de uma forma salutar, né? Não vou dizer que vai ser fácil, mas a gente vai ter ferramentas, a gente vai ter ações de desenvolvimento para tornar essa dor de crescimento, essa dor do processo sucessório mais palatável, tá? E aqui, terminando por falar para vocês quais os outros benefícios do RH in the Box, a gente vai conseguir aumentar o nível de satisfação dos profissionais. Sabe por quê? Porque a gente vai conseguir introduzir planos, muitos benefícios, tá? Sem que o empresário tenha que pôr a mão no bolso. Então, a gente tem uma série de benefícios que a gente tem uma prática toda nova de estar introduzindo, tá? E com mais benefícios, a gente deixa o profissional mais contente, mais satisfeito com a organização. E com isso, né, a empresa consegue manter o seu clima de motivação e de harmonia por mais tempo. Também com o RH in the Box, você vai ter a possibilidade de ir medindo anualmente, se quiser, através de uma pesquisa de clima, como é que está o nível de satisfação das pessoas, né? Porque a gente precisa medir e avaliar para poder corrigir as distorções. Então, o processo de RH in the Box te dá a ferramenta para você fazer essa pesquisa de clima também. As decisões que devem ser tomadas, né, de aumento de quadro, de redução de quadro, de introdução de novas tecnologias, todas elas serão muito mais rapidamente tomadas, porque você vai ter condição de analisar quem está na sua empresa, qual é o potencial que pode ser melhor aproveitado, né? Qual é o profissional que realmente você tem que aproveitar para que ele possa produzir mais dentro da sua organização. Quando você está numa organização e você não tem esse conteúdo, você conhece as pessoas, mas não conhece com profundidade a entrega que elas têm, o histórico funcional, o histórico de treinamento. Muitas vezes você acaba promovendo pessoas porque elas são amigas do dono, ou porque elas são vizinhas do filho do dono,
e não por realmente elas terem a competência necessária para o cargo. Então, assim, todas as tomadas de decisões de gestão de pessoas com o RH in the Box, elas serão mais ágeis e terão um valor de assertividade muito melhor. E com isso, a gente encerra todo o grande benefício que a gente pode trazer para essas empresas familiares e pequenas, através do seguinte: o RH in the Box, a gente tem uma política de aumentar a comunicação entre líder e liderado, tá? Através de um processo de reuniões, de sessões de feedback que a gente vai introduzir na organização, a gente vai aumentar a comunicação entre líder e liderado, fazendo com que as informações de tudo que acontece na empresa fluam de uma forma assertiva, né? E acreditando que o profissional tem condição de até receber uma informação não muito positiva. Existe um pouco aquele pensamento, né? Que a empresa não é qualquer informação que ela pode passar para todo o profissional. Então, existem muitas lideranças que ainda fazem filtragem. E aí o que acontece? Quando o profissional não tem a informação através do seu líder, o sintoma disso é ele acabar desenvolvendo aquela famosa, né, rádio peão. Ele vai buscar fora, né? Ele vai buscar saber de um outro profissional. E aí ele sai da fonte, que é a sua liderança, e acaba muitas vezes tendo a informação de uma forma equivocada, de uma forma distorcida. Então, nós acreditamos que gestão de pessoas, ela tem que ser feita em cima desses fatores que nós colocamos, mas com muita transparência. E a transparência, ela começa do empresário para o gestor de RH, e do gestor de RH para todos os gestores da empresa, e dos gestores da empresa para todos os profissionais. Então, a transparência é o cimento, né, é a cola que vai unir todo o processo de comunicação da organização dentro do programa do RH in the Box. E aí, gostaram? Acreditam que realmente a gente consiga agregar valor para uma empresa pequena, para uma empresa familiar? E você, profissional da área de DP, consegue enxergar que você pode fazer rapidamente um upgrade na sua carreira profissional, aumentando a sua empregabilidade e tendo condição de entregar muito mais do que você entrega hoje? Esse é o nosso propósito, é ajudar esse empresário que muitas vezes até tem essa visão, mas não tem a condição de estar criando rapidamente uma área de RH. E também a nossa proposta é empoderar o profissional de DP, que realmente é um cara que leva a empresa nas costas, porque não é fácil, gente, manter uma empresa legalmente funcionando, né, sem dar pepino, né, precisa de muita resiliência, de muito esforço e de muita boa vontade, porque muitos profissionais acabam indo na área de departamento pessoal para fazerem 1001 perguntas, tá? E nem sempre o profissional de DP, ele tem condição de atender a todos, porque falta recursos técnicos, tá? Porque ele não é uma área de RH, ele é uma das áreas de RH que cuida da parte legal, mas ele não tem condição, no momento, de oferecer todo esse nível de motivação e envolvimento para os profissionais da empresa. Olha, aqui a gente tem uma outra pergunta, tativas, né? Hoje saí de uma empresa por falta de reconhecimento e coleguismo do próprio gerente da área que não fazia nada. Então, esse é um sintoma que acontece, né? Quando a gente tem perdas de profissionais porque a liderança não exerce a sua função.
A função do líder, né? Hoje o líder está sendo muito exigido. Ele não pode somente alcançar resultado, ele tem que ter uma liderança humanizada. E o que é ser um líder humanizado? É um líder que empaticamente escuta o seu profissional, entende as suas necessidades, trabalha e pondera os gaps que ele apresenta e vai atrás de recursos para que ele possa ser reconhecido pela organização. O funcionário não é uma pessoa, por mais humilde, por mais simples que seja o profissional, ele não é uma pessoa simplória, ele entende o que está acontecendo. Quando a empresa está com dificuldade, quando a empresa não consegue acompanhar a situação atual, ele entende isso. Mas ele também percebe que ele pode ter um líder diferente. Ele percebe que ele pode ter um líder que, mesmo que a empresa não possa dar uma bonificação a mais, que não possa dar um salário mais compatível com o mercado, ele pode ter um líder que o escute, que o ajude, que o desenvolva. Então, hoje a liderança, na grande parte das organizações, ela é sim a causa de muitos profissionais que deixam as organizações. A Tativa está colocando outra coisa. Olha o que ela está colocando. E olha o detalhe, eu sou do RH e essa pessoa era o meu gerente. Olha que coisa, hein? Então, nós estamos falando com profissionais, com parceiros aqui do RH. Ela continua dizendo, olha, prefiro sair do que ficar doente. Estávamos sem a menina do DP. Então, é um pouco daquilo que eu falei, né? O DP realmente, ele é torcido, sabe? Ele é muito exigido na organização. E olha que engraçado, quando ele dá certo, quando não tem problemas, né? O empresário não vê problemas, porque está dando tudo certo, né? O empresário começa a questionar somente quando os problemas acontecem. E isso realmente não é ser visionário, né? Isso é tapar o sol com a peneira. Então, vamos lá. Pequenas e médias empresas, profissionais da área de departamento pessoal. Liguem para nós. Entrem em contato. Entrem em contato comigo, tá? Que a gente vai, até aí, a gente vai fazer um diagnóstico para a sua organização e a gente vai apresentar para vocês uma customização do RH in the Box e você vai perceber que é muito didático a nossa proposta, é uma proposta complexa porque são 6 áreas em 9 meses, mas tem muito didática, tem muito didatismo, tem muita pedagogia na hora da gente introduzir, orientar e mentorar o profissional da sua área, da sua empresa que já trabalha com departamento pessoal. A mentoria, ela difere da consultoria. O consultor, ele põe a mão na massa. O mentor, não. O mentor, ele ensina, ele dá referências, ele orienta, ele acompanha e ele mentora. A ideia do RH in the Box é dar informação, dar ferramentas e acompanhar a implantação dessas 6 áreas pelo profissional de RH da empresa. Ok, minha gente? Estou vendo aqui se a gente tem mais algumas colocações. Mas é isso. Eu espero que realmente vocês tenham aproveitado, né? E se encontrado um pouco nesses comentários que nós fizemos, né? Eu tenho bastante experiência como profissional de RH que sou e de empresária que sou também, de uma empresa de consultoria de RH e que também tem uma área de tecnologia, tá? Mas também já atuei como consultora em muitas empresas familiares e empresas pequenas. Então, esses sintomas todos, essas dificuldades todas, elas já estavam presentes antes da pandemia. Pós-pandemia, eu diria para vocês que é uma questão de sobrevivência.
para que as empresas continuem sendo sadias e produtivas. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Estou acabando então aqui, eu agradeço a participação de todos vocês e entrem em contato, tá bom? Entre em contato que a gente vai fazer uma visita para você e eu e o André vamos fazer um diagnóstico da sua situação, da sua empresa e a gente vai te apresentar o RH in the Box, tá bom? Até logo, boa noite, obrigada pela participação de todos. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.